Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPlano e seja muito bem-vindo a mais um vídeo de dica. Na dica de hoje, eu vou mostrar para vocês como que funciona o Yarn Workspace, que é uma maneira bastante simples de a gente testar os nossos módulos que têm interdependência entre eles. O que isso quer dizer? Vamos supor que você criou um módulo aí que está no repositório do NPM, então você já distribuiu ele pelo repositório do NPM, e você quer fazer alguns testes com ele localmente, né? Então, ao invés de você ter que publicar ou fazer o linking, que é uma forma de também aí de trabalhar nesse sentido, você pode usar o Workspace, né? Então você consegue criar uma pasta, que é a pasta Py para esses módulos todos, e aí você consegue utilizar a interdependência entre eles aí. E como que a gente faz isso, né? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente cria, eu estou com um diretório criado aqui já, chamado Yarn Workspaces, não precisa ser esse nome, né? Obviamente pode ser aí o nome do seu projeto, né? Então o seu projeto que tem mais de um módulo aí. E o que acontece? Nessa pasta Py, eu vou criar um package.json e uma recomendação aqui, até da documentação do Yarn Workspaces, é que a gente não deixe esse workspace público, tá? Então a gente não publique o workspace. O workspace é só para a gente testar localmente. Então o que acontece? A gente pode colocar um private true, né? Então para a gente não publicar ele publicamente aí. E aí eu posso definir espaços de trabalho, né? Então workspace, e aí eu vou definir uma lista de workspaces. Então no meu caso aqui, por exemplo, eu vou criar um meu projeto e também a minha lib de string, tá? Na verdade vai ser uma lib que tem uma string só dentro, só para a gente poder testar. Bom, fizemos isso daqui. Essas referências aqui, na verdade, são referências para nome de módulos, né? Então, o que a gente vai fazer? Vou criar um outro diretório aqui, meu projeto. Então, na verdade, esse nome, apesar de poder ser o mesmo nome daqui, o nome que ele vai utilizar é o nome dentro desse meu projeto. Então, vou criar um outro package.json e aqui eu vou descrever, então, name, meu projeto. Então, na verdade, ele usa esse nome aqui, version 1.0.0. Que mais que a gente pode pôr aqui? Main. Então, qual que é o arquivo principal? Index.js. E tá bom, por enquanto. Então, definimos nosso projeto aqui, e agora eu vou definir a minha lib, né? Então, vou criar um diretório aqui, minha lib string, e vou fazer a mesma coisa. Então, package.json, e na minha lib aqui, vou definir o nome dela, minha lib string, qual que é o version, por exemplo, 1.0.0. O que mais aqui? Eu poderia colocar aqui meu main também, então index.js, e é isso. E aí o que acontece? Na minha lib, a minha lib ela é bem legal aqui, ela vai exportar uma função, então const length, deixa eu só fechar aqui, e ela vai fazer o seguinte, dado uma string, ela vai retornar string.length, que é só o tamanho da string, e a gente vai exportar, então model.exports, o length. Então a minha lib ela faz simplesmente isso, ela retorna o tamanho aí de uma string. Deixa eu só abrir um terminal aqui. Então, o que a gente já tem aqui? A gente tem a minha lib definida como main, a versão e aqui o nome dela. E o meu projeto, ele vai ter uma coisa a mais aqui. Ele vai ter um scripts. Eu vou definir um start. E o start dele vai ser node index.js. Então, vou definir aqui o ponto de entrada do meu projeto. Então, no meu projeto aqui, vamos lá, ele vai ter um index também. E aí, no meu projeto, o que eu vou fazer? Const string require minha lib de string e console.log string Túlio Faria. Só para a gente fazer um teste aqui. Bom, então, olha só, o que acontece? O meu package.json aqui ainda não referencia a minha lib, né? Então eu ainda não consigo referenciar minha lib. Então o que eu posso fazer? Posso usar aqui, antes aliás até da gente referenciar, eu posso dar um yarn install
lá na pasta do Workspaces, né? Então na pasta mãe aqui, e ele já vai fazer um linking, né? Então ele até já começa a criar um linking aqui, ó. Ele coloca uma referência para os dois módulos que a gente tem no Workspace. E aí, o que eu posso fazer também? Eu posso usar o Yarn Workspace, meu projeto, né, o nome do meu projeto, add, e aqui eu posso usar a minha lib.str. Então eu estou colocando a minha lib.str dentro do... Na verdade eu tenho que definir a versão aqui, deixa eu só colocar na versão 1.0.0. Aí. Eu tenho que colocar a versão para ele saber que é essa versão daqui, senão ele vai tentar pegar no NPM. Então, olha só que legal. Agora o meu projeto ele tem uma dependência que é a minha lib.str, a 1.0.0. E cadê ela aqui? Ela está aqui, ó. Então ele referenciou ele e referenciou esse carinha aqui. Se a gente olhar a pasta Node Models, meu projeto, olha, tá certinho, tá referenciadinho, bonitinho. Então o que acontece, ó? Agora, e uma coisa interessante, né? Eu usei Yarn Workspace, o nome do meu Workspace e qualquer comando do Yarn que eu quiser utilizar. Então, inclusive, eu posso utilizar aqui o Start. E olha só que legal, ele já retornou para mim 11 aqui, né? Então, o que a gente está fazendo aqui, né? Eu não publiquei o meu módulo no NPM, né, no repositório do NPM, e eu consigo utilizar a minha lib local, né? Então, sem precisar fazer linking, sem precisar fazer nada, o Yarn Workspace já resolve isso para a gente aqui. E uma coisa que é bastante legal, que a gente consegue referenciar uma versão antiga para fazer a nova, né? Então, existem alguns projetos que para criar a versão mais nova, né, então como por exemplo o Webpack, etc., ele precisa da versão anterior, né? Então ele é quase um inception aí de lib, né? Então ele precisa da versão anterior. Então a gente pode inclusive colocar como dependência a versão anterior aqui para uma dessas libs e tá tudo bem, né? Então ele vai tratar a versão nova com a versão anterior. Ele vai lidar com isso aqui tranquilamente. Mas o que é importante quando a gente vai dar o add ali, é importante que a gente coloque a versão para que ele saiba que é a versão local aqui. E sempre que a gente quiser, a gente pode também descobrir um pouquinho mais Workspaces, Info. A gente pode descobrir um pouquinho mais de informações aqui sobre o nosso Workspace. Então, por exemplo, meu projeto, location, meu projeto, Workspace Dependencies. Então, quem é a dependência dentro do Workspace, ele tem aqui a minha lib. E se a gente for olhar a minha lib, ele não tem dependência nenhuma, né? Então, a gente já consegue fazer essa configuração aqui. E é muito legal que a gente pode terminar de fazer a lib aqui e simplesmente postar isso no repositório do NPM, né? Então, posso utilizar aqui repositórios separados para postar essa minha lib ou esse meu código reutilizável aqui. Bom, pessoal, essa é a dica de hoje aqui, como que a gente pode utilizar o Yarn Workspace e reaproveitar código, né? Então começar a compartilhar código, aí eu criando módulos para a gente compartilhar código. É uma funcionalidade bem legal, tá? Então o equivalente em NPM é o NPM Link, tá? Mas de uma maneira bem mais tranquila de funcionar, bem mais tranquila de rodar. Uma curiosidade aqui, se vocês repararem, quando a gente deu um Yarn Install, ele fez o Node Models na pasta raiz aqui. E o que acontece? Se a gente tiver uma dependência aqui dentro do meu projeto, uma dependência extra, ela também vem aqui para Node Models, né? Então ele faz isso para compartilhar aqui as dependências entre todos os projetos do Workspace. Então fica também um pouco mais fácil de controlar e fica um pouquinho mais leve, né? Então a gente não tem as dependências replicadas aí em mais de um diretório. Bom, pessoal, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa de curtir, comentar. E se você não é inscrito no canal ainda, aproveita para se inscrever agora e já clica no sininho aí para receber sempre as nossas últimas novidades. E eu te vejo num próximo vídeo. Até mais!